Gente, muito bom dia. Começando mais uma live internacional das sextas-feiras da Redes. Com muita alegria que a gente faz parte desse projeto tão incrível, eu e a Irani. A Redes é a rede empreendedora de desenvolvimento econômico, social e sustentável. A gente tem como missão conectar pessoas, conectar projetos que tenham essa visão, de mundo, de agregar valor para as iniciativas positivas, agregar conhecimento, nesse momento que a gente está todo mundo em casa, todo mundo na pandemia, vivendo essa dificuldade, promover o bom debate, o bom conhecimento, a análise crítica, que é sempre muito importante. Então, a gente tem feito um trabalho incrível de trazer pessoas do mundo todo às sextas-feiras, sempre a nossa live internacional, brasileiros espalhados por todos os cantos do mundo, com variados temas, para agregar valor no pensamento, agregar valor na sua própria crítica pessoal, na sua autocrítica, que é sempre muito bom. E, além de tudo isso, se não fosse pouco, mostrar que existem milhões de oportunidades para você seguir sua carreira, para você seguir seu caminho, para você entender seu propósito, você saber sua vocação, dentro do Brasil, fora do Brasil. Muita gente pensa, eu quero estudar fora, eu quero fazer uma faculdade fora, e aqui a gente está trazendo nesse espaço sempre pessoas que têm essa disponibilidade e que compartilham com a gente muito dessa história. E hoje a gente traz Patrícia Huber, que, além de ser formada e pós-graduada em Relações Internacionais, faz um trabalho incrível numa faculdade na Áustria. Então, ela está de tarde lá. Bom dia para a gente, boa tarde para ela. Ela está à tarde lá na Áustria, em Viena, para conversar com a gente. Cedeu esse tempo. Já agradeço de antemão, Patrícia, pelo tempo cedido. E, como eu já sempre tradicionalmente faço, né, a primeira pergunta, já agradeço, peço para que você já faça a sua primeira explanação, e já pergunto, nesse momento tão louco que a gente vive, de pandemia, uma coisa tão nova, né, e que a gente vai ouvindo um pouquinho de como cada país tem reagido, como cada país tem tanto o povo quanto a política. Eu já te pergunto, te agradeço, te pergunto já como foi esse momento aí, como tem sido esse momento das pessoas e da política com relação ao Covid. Obrigado, Patrícia. Primeiramente, queria agradecer você, Bernardo, a Irani, o Danilo também por me convidarem. Espero contribuir com a minha visão, com a minha opinião também, às vezes, sobre tudo o que está acontecendo, sobre a política externa, sobre Covid, também sobre energias renováveis, né, que é o tema que eu estou trabalhando agora. Mas, em relação à Áustria, eu estava vendo recentemente, acho que saiu uma tabela recente de quais países, né, foi um ranking, de quais países que lidaram melhor com a pandemia, em relação ao trato da pandemia, né? E a Áustria ficou em 6º lugar, enquanto o Brasil ficou em 91º. Primeiro foi a Suíça, acho que em segundo foi a Alemanha, aí teve Singapura, Japão, alguns outros países no meio da Áustria, e isso diz muito sobre o que a Áustria fez e o que ela fez de bom, né, em relação à pandemia. A gente começou a fazer o lockdown aqui em meados de março, e a Áustria, ela está, né, um pouco de geografia, ela está entre a Alemanha, a Suíça e a Itália, e ela teve um epicentro num resort, né, numa cidade em que as pessoas vão esquiar, né, e ainda estava nevando, então muita gente ainda estava esquiando, né, e esse foi o epicentro na Áustria, que fica mais para a região do Tirol, que fica mais a oeste do país. Se for leste, desculpa, gente, eu tenho um probleminha com leste e oeste. Mas teve esse epicentro, e as pessoas que estavam aqui, teve uma festa, e aí começou a surgir muitos casos de Covid, e aí foi quando a Áustria pegou, inclusive, pessoas de outros países que vieram aqui esquiar. Eles
né, começaram a culpar a Áustria que, né, o porquê que vocês não tomaram medidas antes, né? E teve gente que veio da Noruega e tal. E aí, quando aconteceu isso, a Áustria resolveu fechar. Fecharam as fronteiras, fecharam todo mundo em lockdown, isso em meados de março, porque também estava começando a escalar o Covid na Itália, né? Principalmente no norte da Itália, que é a região que faz fronteira com a Áustria, né? E aí a Áustria fechou tudo. O governo da Áustria, em relação à pandemia, eu aplaudo, porque fez exatamente no momento, talvez deveria ter feito um pouquinho antes, mas eu acho que por conta de ninguém saber exatamente como agir aqui na Europa, eles agiram no momento que tinha que ser. E aí fecharam tudo, todo mundo em lockdown, somente os comércios essenciais, e essenciais mesmos, né? Então, farmácia, mercado, essas coisas sempre funcionaram, todo mundo ficou abastecido, nunca teve problema nenhum. E aí a gente fez isso. Se saísse na rua, existia a possibilidade de receber uma multa de até 3.000 euros. Bastante grana. E eu não conheço ninguém que recebeu essa multa, porque você podia sair para tomar um ar, né, desde que tenha espaçamento, você passear um pouco no parque, ir no mercado, fazer o que precisa fazer, mas voltar. Então, raramente alguém pegou o transporte público, raramente alguém pegou o metrô, o ônibus, né? Mas eles também funcionavam, porque tinha gente que precisava para ir trabalhar, porque ou era médico ou trabalhava em algum serviço essencial. Então, existiu essa certa, como eu posso dizer, observação de que a população, consciência, né, de o que a população podia e não podia, e também o papel do Estado em punir quem saísse das regras, né? O que tem gente que critica, mas eu acho assim que também tem o lado positivo de fazer as pessoas terem consciência do que realmente tem que fazer num momento como esse, né? E aí a gente fechou, e em abril começou a ter um certo relaxamento, mas um relaxamento também com consciência. E aí começaram a abrir algumas coisas, um pouquinho mais, podia sair, sempre com máscara, sempre higienizando as mãos, todos os lugares tinham álcool em gel, alguns supermercados ofereciam gratuitamente uma máscara descartável para você entrar, e isso eu achei bem legal, bem interessante, porque no Brasil isso seria uma coisa que a gente deveria olhar como exemplo e também, né, utilizar isso para o nosso próprio bem. Aí, em maio, começaram a abrir os restaurantes, logo para o final de maio, restaurantes, algumas outras coisas, as piscinas públicas começaram a abrir, e agora, no dia 16 de junho, as fronteiras com 31 países na União Europeia serão abertas. Somente 3 países que não vão fazer parte dessa abertura da União Europeia, que são os países mais críticos, né? Que é o caso da Suécia, do Reino Unido, aí são 4. Suécia, Reino Unido, Espanha, Portugal e a região da Lombardia, no norte da Itália. Então, os austríacos, eles podem ir para qualquer país que não esses, sem precisar fazer quarentena, porque as coisas aqui na Áustria, as coisas já estão muito, como eu posso dizer? Mais tranquilas, né? Mais tranquilas, já estão controladas, exatamente. Já estão mais controladas, e aí você vê, né, como um bom isolamento social ajuda na recuperação rápida, né?
Mas aqui a Áustria também teve muitas outras coisas que o Brasil poderia aprender também, né? Que foi o apoio econômico dado a pequenos negócios e também a empresas, né? Então, assim, as pessoas fizeram isolamento porque elas sabiam que elas não iam ficar sem um apoio, elas não iam perder o emprego. E essa ajuda financeira, ela foi muito bem vista e eu acho que contribuiu muito para acalmar o ânimo de todo mundo. E a pandemia afetou muito economicamente todo mundo. Não tem ninguém que saiu ileso dessa pandemia e que saiu economicamente ileso dessa pandemia, vamos dizer assim. E a Áustria fez isso, ela ajudou não somente as pessoas, não somente o comércio, mas também as pessoas. Então, todo mundo pôde fazer, teve gente que perdeu emprego, mas tem um apoio do seguro social, né? Então, assim, é uma outra situação. Mas eu acho que isso é uma coisa que o Brasil poderia levar em consideração para acalmar a população e manter as pessoas em isolamento social, porque sem o isolamento social, a pandemia não vai. E agora, a gente vê isso aqui na Europa. Começou na China, teve um isolamento muito forte agora, está começando a abrir. Aqui na Europa também está começando a abrir agora. Então, a abertura das fronteiras intra-União Europeia é um sinal de que as coisas estão melhorando. É claro que a União Europeia ela vai fechar tudo no momento em que começar a subir e crescer, né? E isso cada país vai olhar para si e ver, olha, a gente abriu, como consequência aumentou, então é melhor a gente fechar, né? E a má notícia para os brasileiros e também para minha família que está no Brasil é que o Brasil não vai conseguir entrar na União Europeia porque é um país que está com casos que não está sabendo conter a pandemia e os casos só vão aumentando. Então, isso prejudica a mim, porque eu sou brasileira e eu tenho família no Brasil e eu não vou conseguir ver meus pais por algum tempo. Então, mesmo se eu for para o Brasil, eu não vou conseguir entrar na Europa e aí é um problema, assim, que é triste, é muito triste, porque dava para conter tudo isso. Pode vir de exemplo, não precisa vir para a Europa, não, pode vir ver o que aconteceu, o que está acontecendo com a Argentina, ou com o Uruguai, que são países vizinhos nossos, e que estão sabendo lidar muito melhor com a situação do que o Brasil. E assim, eu queria deixar claro que eu sou brasileira, eu amo o meu país, e é muito triste ver tudo isso, e eu não quero que as pessoas tenham visão, porque ela está morando lá fora, ela está falando mal do Brasil. Não, eu luto muito pelo Brasil, mesmo daqui de fora, e assim, é muito triste tudo isso que está acontecendo, infelizmente. E a gente tem exemplos no mundo inteiro para poder usar, né, como modelo de como a gente pode fazer isso no Brasil. O Brasil é um país diferente? Mas tem políticas que podem ser feitas para poder melhorar. Então, a minha dica é fiquem em casa, porque a gente ficou em casa aqui e hoje daqui a uma semana, a gente vai poder viajar para outros países, porque as coisas estão muito bem controladas na Europa toda. Tirando alguns países, né, fora, que acabaram sofrendo um pouco mais, né? É muito importante essa sua fala, porque conversando com outras pessoas, né, em outras lives, a gente viu exatamente esse sentimento, né, dos brasileiros, porque em um determinado momento ali no começo do ano, a Europa já começava a sofrer um pouco mais, principalmente essas regiões que você colocou, e todo mundo olhava para o Brasil com um ar de esperança, de olha, vocês estão tendo de antemão uma série de cenários possíveis, de gente dos países que fizeram direito, dos que fizeram mais ou menos, dos que não fizeram, e todo mundo olhava para o Brasil com uma esperança de, olha, vocês têm tudo na mão para conseguir combater isso de uma forma muito bem feita. E os exemplos que você deu remetem muito a isso, né? A Argentina e o Uruguai, que estão aqui do lado, sofreram praticamente juntos com a gente o período, né? No mesmo período,
e souberam aproveitar esses exemplos bons e ruins para entender quais políticas tomarem, né? E a gente não conseguiu fazer isso, e infelizmente hoje a gente está muito mal ranqueado, com todo o luto possível pelas vítimas, porque são muitas, e a gente vê as consequências disso, né? Não só a União Europeia, mas os Estados Unidos, que tem um número absurdo, fechou as fronteiras para o Brasil em termos de viagens, e a gente fica, né, nessa comparação de, já entrando um pouco no nosso tema, de política externa bem surreal, né? Quase que inacreditável. E aí, assim, você falou o fato, achei muito legal essa fala, né? Porque a gente tem essa mania muito ruim, eu acho, na minha opinião, de olhar para quem está fora e falar, o brasileiro está lá fora e está falando mal. Gente, a Patrícia tem no currículo dela uma contribuição para a política externa brasileira incrível. E aí eu vou pedir para que ela fale um pouquinho disso, que faz parte da vida dela, mas que também já serve como um gancho para várias coisas sobre carreira de relações internacionais, direito internacional, você que quer atuar fora, você que quer aprender um pouco mais sobre o tema. Ela participou de trabalhos em embaixadas, tanto no Brasil, no Itamaraty, em Brasília, quanto em embaixadas com a ONU, com a União Europeia, por missões brasileiras e outras pelo mundo afora. Então, Patrícia, se você puder dar um grande resumo, porque são muitas, um grande resumo disso, e dizer como é que eu posso, assim, de repente acabei de me formar, ou não sei, estou me formando, como é que é o caminho para seguir isso? Eu, desde os 17 anos, eu queria ser diplomata. Então, aí foi por isso que eu decidi fazer relações internacionais. E aí, eu comecei, fiz a faculdade, fiz RI, para quem é de Brasília, sorry, a gente fala RI no Sudeste, tá? A gente não fala REL. Verdade. E o RI ou REL. Então, aí eu fiz Relações Internacionais no Centro Universitário Belas Artes. E aí foi quando eu comecei eu quero entrar, porque eu quero ser diplomata, eu quero saber como funcionam as coisas no mundo diplomático. Porque até então eu estava trabalhando no setor privado, então trabalhei na ThyssenKrupp, trabalhei também num armador chamado Clipper, que é uma empresa dinamarquesa de exportação. Só que aquilo não era o que eu queria, né? Eu achei legal a experiência, mas eu falei, eu quero ser diplomata. E aí surgiu essa oportunidade de fazer um estágio no escritório de representação do Itamaraty em São Paulo. E aí eu mandei meu currículo, e até uma anedota aqui que eu tenho para contar, eu trabalhava na ThyssenKrupp em Diadema, me chamaram para fazer uma entrevista para o estágio no escritório do Itamaraty, que a gente chama de ERESP, né, que são as iniciais para o escritório de representação. E aí foi no dia em 2006, que o PCC resolveu fazer um movimento lá em São Paulo, e aí estava todo mundo indo para casa, ninguém saía do trabalho, e eu falei, não, pai, me ajuda, eu preciso ir para lá. E meu pai teve que me buscar em Diadema, me levar lá para Barra Funda, que o escritório ficava ali no Memorial da América Latina, e aí eu fiz a entrevista com o embaixador Jadiel, e ele falou, tudo bem, quando você quer começar? E eu estava trabalhando, eu ganhava muito bem naquela época, né? E o salário para ser estagiária era 10 vezes menos, para você ver a quantidade, era realmente 10 vezes menos. E aí eu lembro que meu pai, eu saí da entrevista feliz, porque eu tinha passado, mas ao mesmo tempo preocupada, porque eu já tinha que pagar a faculdade, eu não vim de uma família rica. Então, assim, as minhas obrigações eu mesma tinha que arcar. E aí eu vim com aquela cara de decepção, que a gente chamava, não era nem salário, a gente chamava de vale coxinha, porque não tinha condições nem de comprar uma coxinha para se manter, né? Mas como eu tinha feito uma poupança, e aí eu tive que convencer meus pais de que era isso que eu queria. Porque os meus pais, eles não foram assim, falaram, olha, é isso que você tem que fazer. Eu tive que convencer eles, porque até então eu tinha 18, 19 anos, para poder seguir a carreira que eu tanto
quis, né? E aí eles falaram, tudo bem, mas você sabe que a nossa situação não é a melhor do mundo, então você vai ter que usar a sua poupança para continuar pagando seus cursos e suas coisas, né? E aí eu falei, tudo bem. E aí eu consegui, fiquei um tempinho, demorou 8 meses para eu ser efetivada. Aí eu fiquei como contratada local, que existe essa modalidade, né, para quem quer trabalhar no escritório, existem os funcionários locais. E os escritórios de representação não ficam só em São Paulo, no Rio. No Rio talvez seja o mais conhecido, né, que fica inclusive no Palácio do Itamaraty antigo, né, antigo Ministério das Relações Exteriores. Lindo, ainda não fui, quero ir. Lindo, maravilhoso. É maravilhoso. E só que fica um acervo bibliográfico muito importante, tem a atuação muito importante também. E tem o de São Paulo, e tem cada região do Brasil tem pelo menos um escritório. Então, tem em Santa Catarina, tem no Nordeste, que fica em Recife, tem no Amazonas também. Então, quem tiver interesse, procura no site do Itamaraty e faça como eu, mande um e-mail com seu currículo e veja se existe a possibilidade de ter um estágio ou de ser contratada local. Às vezes tem. E, assim, é o que eu falo bastante, o não a gente já tem, então a gente tem que lutar, né, pelo sim. Então vale a pena, né, tentar fazer isso, dar uma olhada nos escritórios de representação e também no próprio Itamaraty em Brasília, se você está em Brasília, ou se você tem condições de ficar alguns meses em Brasília, tem também a oportunidade de fazer estágio no Itamaraty mesmo. Eu conheço muita gente que fez e teve gente que gostou muito. É claro, quando você começa a trabalhar no Itamaraty, porque a gente vislumbra um Itamaraty perfeito, e como qualquer instituição no Brasil, tem seu lado bom e tem seu lado ruim, né? Então, quando você trabalha lá, você percebe também as coisas ruins. E aí, enquanto eu trabalhava no Itamaraty, eu mandei pedi ajuda para o embaixador, porque eu queria fazer um estágio fora. E aí ele falou, veja na missão do Brasil junto à União Europeia em Bruxelas, que eles costumam ter um programa de estágio. Uhum. E aí eu falei com ele falou assim, tudo bem, você pode ir enquanto você estiver nas férias, e aí você pode fazer o que você quiser nas suas férias, né? Aí eu mandei o meu currículo, falei que eu trabalhava no Eresp, e aí eles me aceitaram. Só que aí demorou 1 ano para eu ir para lá. Eu fui só em 2007, porque eu tive que juntar dinheiro para poder ir, porque o estágio foi voluntário, então não teve como eu custear assim do nada. Eu tive que planejar bastante para eu poder, e também contar com a ajuda dos meus pais para poder custear. Então, assim, a gente que fez RI, a gente sabe que tem muita dificuldade envolvida para você conseguir fazer as coisas que você quer. Mas existem as possibilidades e se você planejar direitinho, você consegue. E aí eu fiz estágio na missão do Brasil junto à União Europeia, e o lado interessante disso é que quando eu trabalhei fora, né, fiz esses estágios, eu fiz estágio com embaixadoras mulheres, o que me deixa muito orgulhosa. Incrível. As duas chefes, né, minhas, que no caso, né, eram as chefes das missões. Então, na missão do Brasil junto à União Europeia era a embaixadora Maria Celina, e também, depois, quando eu fiz estágio na missão do Brasil junto à ONU em Genebra, era a embaixadora Maria de Nazaré, que é casada com o Roberto Azevedo, diretor-geral da OMC, que está saindo. Então, talvez ela também saia, né, por questões... Ela está há bastante tempo já lá em Genebra, os dois. E aí, então, fez esse estágio também na missão do Brasil junto à ONU. Trabalhei temporária no consulado do Brasil em Genebra também, porque era um jeito de me custear no estágio, né? Então, nada foi de graça, não. Teve muito trabalho envolvido. E aí, como eu estava morando em Genebra, porque eu fui
um tempo para Genebra, e aí eu consegui, depois que acabou o estágio, eu consegui um trabalho numa organização internacional chamada IRU, que é uma organização que tem assento na ONU, e ela lida com as questões de regulamentações do transporte rodoviário. Então, principalmente, né, a questão da Rota da Seda, que faz esse transporte intercontinental, né, porque a Europa está ligada, a Ásia está ligada, de alguma forma, aqui a África. Então, são regulamentações para fazer um transporte seguro das cargas nessas questões intercontinentais, né, então eles são bem fortes aqui na Europa. E aí eles fazem diligências com o ECOSOC, tem a ONU está envolvida nessas regulamentações. E aí eu trabalhei na parte de projetos, que foi bem interessante, a gente montou um programinha de simulação de transporte de cargas, e para ver se estava dentro das regulamentações, se era uma carga segura, como que o motorista podia se resguardar, né, para transportar essas cargas, porque às vezes as empresas colocam lá e o motorista às vezes nem sabe o que tem, nem sabe se está realmente fixada a carga e pode causar acidentes. Então é uma forma de regulamentar. E aí eu ajudei a criar uma simulação virtual para as pessoas mesmo verificarem se elas estavam seguindo as regulamentações ou não. E aí foi bem legal. Aí eu decidi voltar para o Brasil para estudar para a carreira diplomática. Não vou falar aqui quantos anos eu estudei para a carreira diplomática, porque infelizmente não deu certo. Não. Mas estudei alguns anos e foi nesse momento de estudo que eu comecei a fazer MBA em Relações Internacionais na FGV, e também criei o meu blog, que tem o intuito de democratizar o estudo da diplomacia e também das relações internacionais. Eu acho que ainda é uma carreira muito elitista, né? Então, se as pessoas não conseguem pagar pelo cursinho, elas têm poucas chances de realmente passar no concurso. Então, eu publicava os meus fichamentos, o que eu achava interessante, e eu recebi alguns feedbacks de que algumas pessoas que já são diplomatas agora, elas usaram o meu blog em algum momento para poder fazer uma revisão. É claro que o mérito é de todo delas, né? Sim. Mas eu pude contribuir de alguma coisa, de alguma forma, para que elas fossem aprovadas no concurso. Então, eu fico muito feliz de ter ajudado algumas pessoas, né, a estudarem, a passar no concurso. E foi o meu xodózinho por alguns anos. Só que aí, infelizmente, a gente precisa ganhar dinheiro de alguma forma, e só estudar integralmente não deu certo. Mas está lá, o blog está lá. Vou até colocar aqui, ó. A Irani, a produção, já colocou aqui. Então, se você gosta, se você quer estudar, ó, aqui todas as dicas aqui, ó, só entrar aqui no blog da Patrícia. Tenho certeza que, assim como outros diplomatas, o mérito vai ser seu se passar, mas com certeza vai ter um pinguinho da Patrícia aí. Então, ela não conseguiu ser diplomata sozinha, mas formou outros. Olha que interessante isso. É claro, né, que é o mérito deles, mas eu fico feliz em poder ajudar, porque a ideia sempre foi muito altruísta, assim, sabe? Eu nunca tive interesse em fazer nada além de compartilhar e ajudar as pessoas. E aí acabou que o blog me gerou muita coisa positiva, né? Então eu acabei conseguindo algumas bolsas de estudo, também consegui ser monitora no curso Sapiência, que me ajudou bastante também a estudar e a seguir com os estudos, né? Inclusive a Priscila Zilo foi muito importante nessa minha caminhada para o concurso, porque não é fácil. Quem estuda para ser diplomata sabe que
é uma jornada longa, né? Ainda mais quando você não consegue focar 100% para estudar para o concurso, né? Tem gente que trabalha, tem gente que consegue, mas a maioria, infelizmente, não tem essa dificuldade. E aí foi quando eu percebi que eu precisava ganhar dinheiro, eu comecei a ficar aflita, porque a minha reserva já estava acabando. Aí eu me mudei para Brasília. E aí eu tive muita sorte, e nesse caso foi realmente sorte, quando eu me mudei para Brasília, porque eu estava fazendo esse trabalho de monitoria no curso Sapiência, e eu tinha um retorno financeiro. E aí eu falei assim, eu quero, no momento eu estava morando na casa dos meus pais, eu falei assim, não, eu quero ter um pouco de independência. E aí a minha colega, a Sumaia, ela falou assim, vem para Brasília, que eu tô saindo do meu apartamento, você pode ficar um tempo aqui. Aí eu falei assim, vou tentar. E aí eu fui para Brasília, eu tinha esse meu salário, que era suficiente para me manter, e aí eu comecei a perceber que várias vagas estavam abrindo ali, e aí eu mandei um currículo para a Embaixada da Índia, desculpa, e aí eles me chamaram, e aí eu passei. Foi muito assim, eu cheguei em outubro, em novembro eu já estava contratada, eu dei muita sorte mesmo. E aí eu fui trabalhar no setor consular da Embaixada da Índia, e depois de alguns meses eu fui para o setor político, e depois voltei para o setor consular. Então eu pude acompanhar umas reuniões importantes da comissão da delegação da Índia, sobre Minas e Energia, sobre a questão de vários assuntos, né? E aí a gente teve uma reunião até com o Ministério de Minas e Energia, teve essa delegação, e que foi o highlight do meu momento na Embaixada da Índia. E também trabalhei bastante no setor consular, questão de vistos, imigração, cidadania, essas coisas. E aí depois eu fui para a Embaixada do Canadá, porque a Embaixada do Canadá oferecia um salário melhor, então a gente sempre tem que tentar outras coisas, né? E aí na Embaixada do Canadá eu fui também contratada para cuidar mais de relocation. Então, quando um diplomata vinha para o Brasil, ou um diplomata saía do Brasil, eu cuidava da parte de credenciamento, da mudança, então falava bastante com os portos, falava todo dia com Itamaraty, com a CGPI, né? Inclusive, muito legal, o pessoal da CGPI sempre me ajudou bastante. E outras coisinhas com o Detran, eu era essa interlocutora entre o diplomata e as instituições brasileiras, sobretudo Itamaraty, Detran, que mais? Receita, né? Dá uma ajuda o relocation dá uma ajuda em estabilizar a vida do diplomata, do expatriado, né, que chama naquele local, né? Isso mesmo, porque são poucas as embaixadas que oferecem isso. A do Canadá tem uma pessoa contratada para fazer isso, e o que eu acho bem legal, porque a transição para o diplomata, que a gente pensa que a vida é muito maravilhosa, mas não, é bem complicada, e principalmente quando chega a parte da mudança, todo diplomata começa a crescer um cabelinho branco ou outro, porque é muita coisa para fazer. E se não tem o apoio da própria missão, fazer tudo isso trabalhar e fazer tudo isso sozinho é complicado, né? E aí, agora eu me casei com um austríaco, agora eu estou morando aqui na Áustria, e eu fui convidada para fazer parte desse projeto na Universität für Bodenkultur, que é como uma tradução mais ou menos de Universidade para Ciências Naturais, e agora eu estou trabalhando com energias renováveis, sobretudo energia eólica e solar no Nordeste brasileiro. Quais são os pontos positivos e quais são os pontos negativos. E aí muita coisa, desculpa aí perder muito tempo. Não perdeu tempo nenhum. Acho que foi um ganho de tempo para as pessoas verem que você pode, independe da idade, você pode ser muito novo, pode ser mais velho,
é você correr atrás, é você buscar as oportunidades. É lógico, você tem que ter a consciência de que você precisa trabalhar, você precisa ter os seus custos, porque esses estágios e essas oportunidades muitas vezes não te dão um retorno financeiro, te dão muita bagagem acadêmica, te dão muita bagagem de conhecimento. Não é à toa que a Patrícia passou por onde passou e está onde está, por conta de muita bagagem, por conta de muito conhecimento. Você faz contatos, você faz um network incrível. Eu tenho certeza que a lista de networking da Patrícia é gigantesca, de pessoas que ela passou em algum momento pela vida dela. Então, isso é muito importante, é muito legal as pessoas saberem, e que nesse meio tempo todo, de tanta coisa que você fez, de trabalho, e estudo e estágio, você ainda conseguiu criar um espaço como o seu blog para contribuir com o conhecimento das pessoas que querem uma carreira tão difícil como uma carreira diplomática. Isso é muito gratificante, não é perda de tempo nenhum, é um ganho de tempo, imagina. Que bom. E aí, assim, para a gente entrar nessa temática que é tão... Eu, pelo menos, sou fascinado, acho muito interessante, das energias sustentáveis, né? A gente tem como exemplo do seu estudo, e que é um exemplo para o Brasil mesmo, né? O Nordeste brasileiro como grande exemplo, principalmente de energia eólica, né? Aí, primeira pergunta, como você vê esse impacto, tentando fazer uma comparação, se é que é possível, tá? Entre o que a gente vê no Brasil acontecendo e o que a gente vê na Europa acontecendo. No ponto positivo, obviamente, de investimentos, do alívio que tem em cima da pressão do meio ambiente, enfim, tudo isso, e de questões negativas, né? Enfim, que eu sei que existem várias questões negativas aí, a gente conversava antes, você mencionou algumas, e aí não precisa ser necessariamente só a eólica, né? Você pode falar sobre todas o que você tem estudado. Eu acho que o ponto positivo é justamente no fato de que existe essa consciência para sair da dependência dos, como é que fala? Fossil fuels? Do petróleo e dessas energias que realmente causam um impacto ambiental muito grande. Então, existe essa consciência, só que é difícil você comparar a Europa com o Brasil, né? Então, primeiro porque são regulamentações diferentes, são investimentos diferentes. Então, o ponto que eu acho que serve para ambos os lados é essa consciência da população e, às vezes, também da própria política local, né? De que é interessante fazer isso. Mesmo porque o Brasil tem um potencial gigantesco para as energias renováveis, né? Então, o Brasil tem sol e o Brasil e o Nordeste tem sol, e o Brasil e o Nordeste tem muito vento, principalmente no litoral, na costa litorânea ali do Nordeste, né? Então, assim, nas questões de convergência, eu acho que, por enquanto, o que eu entendo são essas, de que existe essa vontade de querer mudar e querer substituir, né? Agora, o Brasil, nós, como sociedade civil, nós temos que pensar muito criticamente, né, em relação às energias renováveis, porque nem tudo que a gente lê na mídia, nas redes sociais, ela vai ser 100% verdade, né? Porque o que eu faço atualmente é pegar os jornais locais, principalmente do Ceará e da Bahia, e analisar, do ponto de vista das ciências sociais, qual é o discurso que eles fazem em relação à energia renovável. Então, eu digo que em torno de 80% dos jornais, dos artigos dos jornais, eles são positivos. E eles sempre falam que o investimento vai voltar em torno de... vai voltar em relação a emprego para as comunidades locais. E isso acaba sendo um pouco preocupante. É bom o emprego? É bom. Mas de onde estão vindo esses investimentos? São de empresas brasileiras ou não?
geralmente são empresas de fora do Brasil, geralmente da China, da Índia, até mesmo da Europa. E aí a questão é, será que elas estão preocupadas em manter o meio ambiente ali daquela região, ou elas estão somente preocupadas em ter lucros? Porque sabemos que, pelo que eu vejo, o Nordeste já cria excedente de energia, com algumas plantas eólicas, por exemplo. Então, assim, qual é a real intenção dessas empresas, né? E aí a gente tem que perceber que para você criar um parque eólico, você precisa de terra. E será que essas terras, elas fazem parte de terras vulneráveis, de terras indígenas? Será que elas fazem parte de alguma coisa que impacte na sociedade, na comunidade, ou não? E às vezes a gente vê que sim, porque essas terras, o preço delas acaba sendo mais em conta para essas empresas, né? Então, tem um impacto local muito forte. E a gente tem que ver com olhos críticos, né? Então, nem sempre que a gente vê, porque a gente vê muito no jornal, inclusive eu já li muito nos jornais do Sudeste, que a energia renovável é o caminho para o futuro. E é realmente. Mas qual é onde estão sendo feitas esses parques? Será que está ajudando realmente a população local ou não? E existe um conflito de fronteira, até hoje, entre o Rio Grande do Norte e o Ceará. E aí, até hoje não se sabe se uma determinada região, ela faz parte do Ceará ou se ela faz parte do Nordeste. Então, enquanto existe esse litígio das terras, as empresas estão indo lá e comprando terras porque não existe uma prefeitura que consiga determinar qual jurisdição pertence naquelas terras, né? Então, assim, é muito delicado, é uma situação muito delicada. Então, a gente tem que realmente ver com olhos críticos. E outro ponto que também a gente precisa levantar é que tem muita gente... a Europa tem algumas empresas que têm essa visão neocolonialista ainda, né? E aí a gente tem que parar e pensar, porque essas empresas, às vezes, querem que a gente exporte energia eólica. O Brasil, quando pensa em exportar energia, muita gente vai pensar, legal, o Brasil está ganhando, está criando excedente e está exportando energia. Mas será que exportar energia é o que realmente o Brasil quer? Ou ele quer criar esses parques para poder suprir a necessidade do próprio país? Porque a gente, até pouco tempo atrás, a gente tinha aqueles apagões, por questão das hidrelétricas e tudo mais, né? Então, assim, a gente já está no passo de exportar energia sem antes suprir a cadeia energética completamente, 100%, né? Então, assim, são várias coisas por trás das energias sustentáveis que a gente tem que parar e pensar e ver se realmente vale. Vale, desde que respeite as comunidades locais, respeite o meio ambiente, respeite os próprios interesses brasileiros, né? Então, o que eu estou fazendo, que é uma iniciativa que é financiada pela União Europeia e que é uma coisa que no Brasil tem muita gente boa estudando, principalmente a Universidade de Fortaleza, tem muita gente muito boa estudando e analisando esses impactos. Às vezes, o problema é que a gente agora, com esses problemas políticos, não recebe financiamento adequado para poder financiar projetos de ciências sociais, né? Da CAPES ou outras instituições. Então, o que eu tento fazer como brasileira, nesse grupo, em que a maioria é europeu, mostrar para eles também essa parte do Brasil, né? Que, como eu falei para você antes, mostrar para eles que o Brasil não é para iniciantes. Então, tudo a gente tem que analisar, muito bem analisado,
para ver quais são os interesses, se é o interesse da prefeitura, se é o interesse das grandes corporações, se é, sabe, qual é o interesse, e fazer com que esses parques sejam realmente utilizados para o bem-estar e para o próprio Brasil, né, em favor do próprio Brasil. Então, e esse tipo de discurso, de narrativa, é muito forte aqui na Europa. Então, quando você vê os jornais na Europa, tem comunidade que fala, não queremos um parque eólico aqui, não queremos, porque o parque eólico, ele gera barulho, ele muda a paisagem do local, geralmente são lugares bonitos, né, que ficam perto de lagos, e aí a população tem uma forte barreira da própria comunidade local, porque eles estão completamente cientes de quais também são os pontos negativos da energia eólica. E o Brasil, às vezes, só lê no jornal, é bom porque vai criar emprego e eu estou desempregado, e geralmente são comunidades mais simples, que não têm necessariamente o discernimento correto para analisar os pontos negativos dessas energias, né? Então, tem que analisar muito bem. E aqui na Europa, é isso. Já tem muita barreira em relação a isso. Se for fazer, tudo bem. Você quer fazer? Então, tem que levar em consideração o que a comunidade quer, tem que levar em consideração a paisagem, o ruído, porque muitas vezes no Brasil, essas empresas, elas fazem um processo de compensação. E isso é muito triste, porque é uma compensação, por exemplo, a gente vai criar um parque eólico aqui, mas eu vou reformar a praça da cidade de vocês, e eu vou comprar mais uma ambulância, tudo bem? Então as pessoas, elas acabam sendo, de certa forma, enganadas, né, porque elas têm esse tipo de compensação, e sabem que essas empresas estão tendo um lucro bilionário por montar os parques lá, entendeu? E a população se contenta porque tem um emprego. Não estou dizendo que o emprego não é bom, o emprego é bom, mas tem que ser com esse olhar crítico de, será que a população realmente está sendo atendida? Será que isso vai ter retorno, de fato, para a população? Porque um retorno bilionário de uma empresa não necessariamente vai trazer o retorno que a comunidade precisa, vai trazer o retorno para o dono da empresa. E ter uma pracinha ou uma ambulância, às vezes, não é o que a população quer, mas no longo prazo, né? Então, é esse olhar crítico que a gente tem que ter. Então, existe a convergência, mas também existe um problema, né, de trazer as energias renováveis para o Brasil, e eu vim aqui justamente para trazer esse outro ponto, porque a gente tem esse costume de achar que é muito bom, que só tem coisa boa, e na verdade não. Então, acho que essa é a minha contribuição também para o projeto, de mostrar para o, né, é claro que eu não estou sozinha nessa, eu tenho um supervisor que ele é austríaco, e ele também tem ciência disso, ele já viajou muitas vezes para o Brasil, o foco da pesquisa dele era antes no Pará, e agora ele está no Nordeste brasileiro, então são pessoas que realmente são muito boas e que querem o bem para o Brasil, né? Então, mas é isso, eu queria deixar claro que a gente tem que ter são sempre 2 pesos e 2 medidas, a gente sempre tem que olhar os pontos positivos e os pontos negativos de tudo. E agora que a gente está no momento de fake news, a gente sempre tem que pensar em analisar antes de poder dar opinião sobre as coisas, né? Então, é mais ou menos isso que eu estou estudando de energias renováveis, e que abriu também a minha cabeça quando eu comecei a ver o lado negativo de tudo isso, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu, de antemão, peço desculpa se vazou o áudio dos meus cachorros latindo aqui. Mas é muito importante essa fala, porque é isso, a gente tem uma consciência de que, não, legal, energia sustentável
sou 100% a favor e vamos embora, e isso aí é o futuro e todo o discurso positivo por trás, e não para refletir os impactos de instalação, de compra de terra, enfim, de sociedade. E aí até uma questão, uma pergunta que me surgiu aqui na sua fala sobre a disputa territorial entre o Rio Grande do Norte ali e o Ceará, sobre a fronteira. Mas é importante a gente ter essa noção de que o mundo não é cor-de-rosa, bonitinho, alegre, que todo mundo só pensa no bem, existem muitos interesses por trás, existem interesses que são, como a Patrícia falou, não manipulados, mas uma fala subutilizada, né? Eu vou reformar uma praça em troca de uma terra gigantesca, enfim, às vezes as pessoas não têm consciência, o poder político também do país, que deveria estar ao lado da população, muitas vezes, ou na maioria, não está vendo ali um monte de coisas por trás, além de voto, eleição, lucros, etc. Então, a gente tem toda essa consciência. É importante porque a gente vê, e aí eu como internacionalista, né, e, enfim, compartilho a formação com a Patrícia, a gente vê na fala dela muito a visão preocupante da ONU, da União Europeia, dessas instituições sérias, instituições que a gente não pode ficar rechaçando a todo momento, porque isso é cartilha nesses lugares, gente. ONU, União Europeia, OMC, todas as instituições que foram mencionadas, isso é cartilha, preocupação com o meio ambiente, com o povo, com cidadania, tudo isso. Então é muito legal ver nessa fala da Patrícia essas cartilhas vindo à tona, assim, tão vivas, tão de livro, ver que isso, nossa, isso existe, meu Deus, tem uma pessoa falando comigo sobre isso, maravilhoso. Com certeza existe. E o Brasil precisa entender que a gente tem que caminhar ao lado dessas instituições e não contra elas, né? Porque o Brasil não é uns Estados Unidos. O Brasil, né? Então, assim, o que a gente tem que fazer é seguir exatamente esses preceitos progressistas, né? De meio ambiente e tomar cuidado de tudo isso, com tudo isso, né? Porque existem muitos interesses políticos, né? Então, nessas regiões que eu comentei, a prefeitura ela acaba sendo muito aberta mais ao investimento do que a própria população, né? Mas existe também, né? Em alguns casos, existe também quando a própria prefeitura chama a comunidade para conversar, para tentar ser a mediadora de uma solução possível. Então, não é só também coisas negativas. A prefeitura, nesses casos, também pode né, abrir espaço para, pelo menos, entender que a instalação de um parque também impacta a vida das pessoas, né? E aí fazer essa mediação entre empresa e comunidade para ver se é o mínimo que se tem que fazer. É o mínimo. Eu não sei porque a gente ainda hoje tem que reforçar esse tipo de coisa, né? E aí, quando a gente estuda do lado de cá a questão das regulamentações, essa parte política, ela sempre acaba emperrando, né? Porque, às vezes, existem coisas que são meio maquiadas e a gente não consegue entender, né? E é triste, porque não precisa muito, sabe? É só você sentar com a população, sentar com a empresa e tentar achar um meio termo. Não é tão fácil assim, né? Mas entendi, claro. Mas são formas, né, de você poder dar o poder para quem está lá, né? Quem tem esse pertencimento, né? Sim. Essa voz, esse pertencimento da terra, né? Então, mas existe na União Europeia, na ONU, é a cartilha mesmo. É incrível isso. E aí a minha pergunta tanto sobre as fronteiras, mas sobre essa sua fala exatamente agora, acho que cabe a mesma pergunta da população. A gente tem visto um movimento muito positivo, né, com todas as ressalvas feitas, mas muito positivo, das prefeituras e governos criando secretarias de relações internacionais.
Isso é muito legal, a gente ver isso no âmbito brasileiro, que há pouco tempo atrás nem sequer sabia que existia essa carreira. Seria, então, muito interessante a gente ter uma visão diplomática de relações internacionais dentro das prefeituras e governos. Na sua visão, isso poderia fortalecer esse contato com a sociedade dentro dessas regiões que, enfim, gente, olha só, a gente tem um problema, a Patrícia trouxe para a gente tem um problema de fronteira entre estados dentro do Brasil. É muito interessante, preocupante ao mesmo tempo, mas é um campo de estudo riquíssimo para que, se você quer ser diplomata, está aí um excelente caso para você ir treinar em campo e entrar em contato com essas secretarias. Então, Patrícia, na sua opinião, essas secretarias poderiam ser realmente tanto uma porta aberta, mas também uma solução? Com certeza. Eu sou muito a favor da paradiplomacia, né? Que é a diplomacia feita pelos estados e não necessariamente pelo governo federal, né? A gente pode ver, por exemplo, usando até o próprio Covid como exemplo, usar o próprio Covid, quando o governo... tenho muitas ressalvas em relação ao Dória, mas nesse caso do Covid-19, ele anunciou, acho que foi ontem ou antes de ontem, que ia fazer uma parceria com a própria China para poder desenvolver vacina contra o Covid em parcerias, né? Sim. Eu não sei qual foi o Instituto do Brasil e qual o Instituto... O Instituto Butantan, saiu ontem, uma parceria fechada com a China. Isso nada mais é do que a paradiplomacia, né? São Paulo, Rio, tem grandes secretarias de relações internacionais que a gente vê muita coisa positiva. E não é ir contra o governo federal, é ajudar o governo federal, né? E existe um mundo gigantesco de parceria, de cooperação entre cidades, sabe? Que, às vezes, não é explorado porque o próprio Itamaraty, ou os próprios ministérios, eles não têm a quantidade de pessoa para poder lidar com esses temas de paradiplomacia. Então, eu sou completamente a favor, e eu acho que todo governo deveria ter uma secretaria muito forte e atuante, porque é a questão do próprio desenvolvimento local, sabe? Então, não só a questão das vacinas, mas trazer investimentos, levar investimento brasileiro para lá, sabe? Então, assim, eu vejo com muito bons olhos e eu acredito que a tendência é cada vez aumentar, sobretudo quando a gente vive num momento em que a nossa política externa está sendo um pouco omissa em algumas situações, né? Então, a paradiplomacia, para mim, ela é fundamental. E é muito a cara do século XXI. Você fazer uma cooperação dentro das leis, dentro das regulamentações, é claro, entre as próprias cidades, né? Então, eu concordo plenamente com você. E eu acho que tem muito caminho pela frente. Eu não tenho muita experiência com a paradiplomacia, mas eu tenho colegas que trabalham na secretaria lá em São Paulo, que estão fazendo um excelente trabalho. Não só na prefeitura, como do governo, né? O governo estadual também. Ambos têm duas secretarias que são muito importantes. Eu não sei no Rio de Janeiro, se tem também no âmbito do governo e da cidade do Rio, mas eu sei que em São Paulo, eu sou de Guarulhos, tem uma Secretaria de Relações Internacionais em Guarulhos também, porque é muita empresa, né, na região metropolitana de São Paulo, tem muita empresa, então tem muito investimento, e nada mais justo do que você também fazer a ponte de investimento brasileiro para lá, né? Então, eu concordo plenamente. Sem dúvida. A gente tem uma pergunta aqui do Wesley Sateles Guerra, que já fez live aqui com a gente, está na Espanha, um grande nome da paradiplomacia, saca muito sobre o tema, faz isso na Europa. E aí eu vou colocar aqui, mas ele pergunta aqui, na sua experiência, se havia uma divergência entre as reuniões diplomáticas, né, políticas,
dos interesses empresariais. Ele diz que, na experiência dele na Europa, há uma forte divergência entre o Instituto Consular e político e a vontade das empresas na Europa. A pompa do mundo diplomático, de fato, transformava aquilo numa bolha e que nada ajudava as empresas. Eu acho que eu não entendi um pouco a pergunta, deixa eu ver. Havia uma divergência entre as reuniões diplomáticas, pois na minha experiência com a Europa havia uma forte divergência entre o Instituto Consular e político e a vontade das empresas da Europa. A pompa do mundo diplomático, de fato, transformava aquilo numa bolha em que nada ajudava de fato as empresas. Conhecendo o Wesley, na minha cabeça eu entendo que seria o seguinte, às vezes o diplomata se colocava num patamar muito alto e as empresas também com seus interesses, isso criava um entrave entre as negociações, né, entre as reuniões diplomáticas, dentro da questão consular e política. Ele trabalhou muito na questão da Galícia, trabalha até hoje na questão da Galícia, da Catalunha, então tem muita experiência nisso. Então, eu acho que é um pouco disso. Até que ponto você viu na sua experiência essas divergências, né, entre o diplomata defendendo um lado, às vezes, no caso que ele colocou aqui, da sua pompa, do seu ego inflado, e as empresas também, né, enfim, esses entraves. Você chegou a perceber isso nas suas experiências? Eu acho que, no Brasil, a diplomacia ela ainda é muito tradicional. Então, o diplomata, quando ele é colocado no governo estadual, no governo municipal, ele não se desvincula da imagem dele como diplomata para defender os interesses do próprio país, né? E aí isso acaba sendo um problema, porque a narrativa, a fala das empresas totalmente diferente da narrativa de um diplomata no multilateralismo, por exemplo. Eu não conheço muito bem, né, para dizer se isso aconteceu ou não, mas eu acredito que isso seja muito verdade, porque essa desvinculação é muito difícil para um diplomata que passou a carreira dele toda na Secretaria de Estado ou fora do país, né, e ele tem um jeito diferente de analisar a política externa, né? Então, eu acredito que sim. A minha experiência, por exemplo, na Embaixada do Canadá, é que eu não sei se vocês conhecem. A Patrícia caiu aqui, acho que caiu para todos, não foi só para mim. A Patrícia caiu, mas calma, problemas técnicos, mas voltaremos. A Patrícia já está voltando aqui. Voltei. Ih, caiu. Voltou, caiu, mas tudo bem, voltou, sem problema. Mas imagina, você estava dizendo que a sua experiência na Embaixada do Canadá... Isso. Na Embaixada do Canadá existem essa paradiplomacia. Então, cada estado do Canadá tem um escritório em grandes cidades. Então, por exemplo, tem o do Quebec, que é um dos mais conhecidos, mas tem também o de Ontário, tem também da Alberta. Então, tem vários que são paradiplomacia mesmo. E aí, essas pessoas que lideram esses escritórios, elas não necessariamente são diplomatas, mas elas são criadas para fazer justamente o diálogo com as empresas. Então, elas têm, digamos assim, uma pegada diferente de um diplomata. Então, eu acredito que para fazer uma paradiplomacia boa no Brasil, a gente precisa pensar ou colocar diplomatas que conseguem sair um pouco da pompa, arregaçar mais as mangas e falar diretamente com as empresas, ou então a gente tem que criar uma carreira paradiplomática que seja focada realmente nisso. Mas, geralmente, pelo que eu saiba, eu posso estar equivocada, tá? Mas, pelo que eu saiba, geralmente tem um ou, no máximo, 2 diplomatas que trabalham nessas secretarias, tanto do governo quanto do município, né? E aí acaba que o grosso do serviço é feito por analistas, né? Que têm uma visão um pouco mais diferente. Mas eu acho que eu concordo com o Wesley, eu acho que realmente, se ele viu isso, eu acho que realmente isso acontece. Mas precisa fazer uma reforma para poder realmente
a paradiplomacia fazer um bom trabalho, né? Porque não adianta você chegar arrogante numa empresa que quer investir e aí toda a negociação vai por água abaixo, né? Sem dúvida. Sem dúvida. A separação aí das coisas ela é muito importante até nesse momento. É claro que, enfim, o que a Patrícia falou, a experiência do diplomata ela é muito, muito importante. Mas tem que entender que, a partir de um determinado momento, de uma determinada carreira, você está atuando numa outra visão, uma outra abordagem, né? Então, isso é muito importante. O Wesley não é diplomata, faz esse trabalho de paradiplomacia, então, parece que caiu de novo, mas vamos trazê-la de volta. Vamos trazê-la de volta, também já estamos quase encerrando aqui, já temos mais de 1 hora, mas Vamos... Ai, meu Deus, a minha conexão... Não, sem problema. Já estamos mais de 1 hora. Na Europa também não é muito boa, não, viu? É verdade, é verdade. Isso é bom também para a gente ver e também parar de idealizar muitas coisas. Exatamente. Mas sem problema, fica tranquila. Eu dizer que o Wesley exatamente faz esse trabalho, não é diplomata, mas faz esse trabalho de paradiplomacia, tem a sua carreira toda pautada nisso. E é muito importante a gente ter gente, porque, como você falou, às vezes a gente acha que é falta só de investimento, e às vezes não tem gente, não tem pessoal para fazer. O Itamaraty não dá conta de tanta coisa para fazer como governo federal, ainda mais interesses dos estados. O Brasil é um país gigantesco, com milhões de diversidades, com milhões de diferenças, e que seria ideal, o mundo ideal seria que cada cidade, cada estado tivesse um grupinho ou uma estrutura bem formada para atuar com a sua diplomacia local ali, né? Seria o ideal. Com certeza, eu sou a favor. Patrícia, estamos chegando aqui a 1 minuto e 7 quase de live. Eu sei que você tem outros compromissos. Agradeço demais a sua participação. Acho que foi um papo muito proveitoso de várias razões, porque a gente viu, desde o momento da pandemia, do Covid, que a gente tem visto várias experiências na Europa, né, ao longo e do mundo, porque até no Vietnã nós fomos, já tivemos live com o Wagner no Vietnã, e temos visto que um período mais crucial, mais firme antes, poderia já ter dado um alívio agora, né? E é muito legal a gente ver que, legal no sentido de que outros países conseguiram, triste no sentido de que a gente não está conseguindo aqui, né? Então a gente foi desde esse momento mais aberto, mais que todo mundo está vivendo, até realmente a fala da Patrícia, que é muito importante a gente pensar energia sustentável e política externa com prudência, com análise crítica, olhando as fontes. Tudo bem, a Patrícia, cara, não tem problema. Ela volta e a gente encerra e dá tchau. Tá? É bom para a gente ver aqui. Desculpa. Sem problema. Não sei o que está acontecendo. Sem problemas, João, sem problemas. Mas é muito importante isso, assim, é muito legal a gente ter essa análise crítica, é muito importante todos nós termos essa análise crítica, né? E falamos de paradiplomacia, diplomacia em geral. Então, vou colocar aqui mais uma vez o blog aqui da Patrícia, se você quer estudar, tenho certeza que ali você vai encontrar muita coisa boa, porque eu já dei uma fuxicada e eu já encontrei, eu não estudo para diplomacia, eu já gostei, então tenho certeza que você vai gostar. Patrícia, muito obrigado por ceder o seu tempo, preciosíssimo para a gente, tá? Te agradeço demais mesmo e contamos com você aí na redes para produzir conteúdo, outras lives, outros momentos. Obrigado. Podem contar comigo, eu que agradeço. Aí, desculpa aí o problema da internet, mas mais uma vez agradeço aí o convite, Bernardo, Irani, Danilo. Espero ter contribuído, esclarecido algumas coisas, e podem me chamar, que esse bate-papo sempre vai ser frutífero para nós, para mim, para vocês e para todo mundo, né? Com certeza, porque vocês são muito competentes nisso que vocês fazem. Então, eu que agradeço, e quando vierem para a Europa, podem vir aqui me visitar. Maravilha, olha só, hein? Gente, a gente agradece mais uma live aqui internacional que a gente fez.
com a Patrícia Uber, falando direto da Áustria com a gente. E essa live vai estar no nosso Facebook, em breve no nosso YouTube. Hoje ainda isso vai estar no nosso YouTube, vai estar em todas as nossas redes. A Patrícia também vai ter acesso para disponibilizar nas redes dela. E agradeço mais uma vez. Uma boa tarde aí na Áustria e um bom dia para todos aqui no Brasil. Obrigada, bom dia, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.